O governo de São Paulo deve colocar o estado na fase vermelha da quarentena aos finais de semana e a partir das 8 horas da noite nos dias úteis. Nós temos essa expectativa a ser anunciada na tarde de hoje. Então, sobre o assunto, a gente conversa agora com a doutora Melissa Palmieri, coordenadora de medicina do grupo Pardini. Doutora, bom dia e bem-vinda. Bom dia, Lívia. Obrigado pelo convite para falar de um assunto tão importante hoje aí que recebemos essa notícia. Exatamente, que vai impactar a vida de todos que moram aqui, pelo menos na cidade de São Paulo. Doutora, nós sabemos que essa restrição será válida apenas aos finais de semana, mas sempre há possibilidade de extensão dessa regressão de fase. Com os dados que nós temos hoje, a senhora acha que temos a possibilidade de voltar ao estágio inicial de restrições? Olha, Lívia, o comportamento, e aí como estamos falando do governo de São Paulo, o comportamento das pessoas é que vão colaborar ou não para medidas mais restritivas. Isso sempre foi falado. Então, nós temos aí uma prova concreta de um caos em saúde pública que chegou em limites, em proporções de descontrole e uma mortalidade elevada na cidade de Manaus. Então, todas as decisões, essas restritivas, elas visam como uma prevenção para que não ocorra o que estamos vendo, visto que temos aí uma cepa que ela é mais transmissível. Então, a partir do momento que as pessoas não se conscientizaram, não atuaram de uma forma preventiva, e não fazer as aglomerações, o Estado ele tem que intervir, para que nós não tenhamos que vivenciar o que o Estado do Amazonas tem passado, infelizmente. E as aplicações emergenciais da Coronavac aqui no Estado podem melhorar esse quadro? Ou será que, enquanto não começarmos a vacinação, de fato não será possível iniciar uma reversão desse quadro? Lívia, você tocou num ponto essencial. A vacinação ela é uma estratégia essencial para nos auxiliar a sair dessas restrições. Mas como você muito bem colocou, eu digo que as nossas doses, e digo em nível Brasil, estão sendo gotas dentro de um oceano, porque uma magnitude de um estado como São Paulo, de um país como o Brasil, são ainda muito poucas doses para que nós tenhamos o resultado de diminuição da pressão do sistema de saúde. Eu vou pegar um exemplo onde o país número 1 que está tendo sucesso, Israel, que já vacinou 75% da população idosa-alvo e 25% da população que iniciou essa vacinação lá no passado. É óbvio que a gente não pode comparar em nível populacional Israel com o Brasil, mas nós precisamos de mais doses para que efetivamente nós tenhamos aí a colheita de uma redução aí de número de casos e tenhamos essa situação de uma flexibilização melhor. Lógico que é super importante tocar nesse ponto, as medidas não farmacológicas devem ser mantidas, ou seja, uso de máscara, evitar aglomeração, lavagem das mãos, ou se não houver água e sabão, álcool gel. As pessoas têm que entender, enquanto os números não estejam caindo da infecção, dos infectados, e desses casos que evoluem para um caso moderado a grave, ou seja, que utilizam um serviço como uma UTI, nós temos sim que manter tudo como está. Exatamente. A senhora falou logo no início sobre o comportamento das pessoas que vai ditar os rumos, né, pelo menos aqui do estado de São Paulo. Existe um desgaste da população, isso é bastante visível. E aí eu te pergunto, as medidas de segurança, elas não são seguidas como no início da pandemia. Se nós vacinarmos a população, significa que nós poderemos deixar de lado, por exemplo, a máscara, o distanciamento, o álcool em gel logo de início? Ou nós teremos que ver o comportamento, né, da reação dessa vacina e tudo mais para daí sim abandonar essas medidas? Lívia, é essencial que esse comportamento, as pessoas dizem que as pessoas aprendem ou pelo amor ou pela dor, né?
Infelizmente, esse comportamento de cansaço, que faz parte, né? As pessoas querem encontrar os seus, querem, se aglomerar com os amigos, enfim, é um fator que está piorando a resolução. Por quê? Porque já é de praxe que o vírus, ele tem uma capacidade dele próprio de mutar. E nós já detectamos essa cepa em Manaus, que tem mais mutações do que aquela detectada lá no Reino Unido, e ela tem um potencial de transmissibilidade muito grande. Então, eventualmente, nós vamos começar a vacinar, e se nós estivermos dando chance para esse vírus continuar mutando tanto, quem sabe daqui a alguns meses, nós, enquanto sociedade, que não nos comportamos como deveríamos, estaremos pagando um preço alto de uma mutação que pode lá no futuro as vacinas não funcionarem. Então, o momento é agora ter doses, vacinar todo mundo e nos atentarmos de que agora é o momento para que nós estejamos juntos para lutar contra essa pandemia. Então, continuar com todas as medidas, embora estejamos cansados, e estarmos agilizando a vacinação. Senão, nós estaremos estendendo, infelizmente, todo um comportamento que nós não gostaríamos de estar vivendo. Nós conversamos com a doutora Melissa Palmieri, coordenadora de medicina do Grupo Pardini. Doutora, muito obrigada. Obrigada, Lívia. Muita saúde para todos.